Oi, aqui é o professor Fernando e a aula de agora é sobre nazismo. O nazismo é um assunto que ele foi marcado na história mundial através dos relatos dos seus sobreviventes e as representações que a gente tem no cinema, nos videogames, na literatura e na cultura pop em geral. Quando a gente fala em nazismo, a gente está dando nome para o conjunto de práticas adotadas por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Para quem já viu aquela aula sobre totalitarismo e aula sobre fascismo, vai ver que não muda muita coisa. Imploro fortemente que vocês venham a aula sobre o totalitarismo, para entender como é que funciona um governo totalitário. Então, o nazismo, assim como o fascismo, ele é um regime totalitário, o que significa que ambos vão ter essas características muito semelhantes. Principalmente, o nazismo é definido pela defesa da raça ariana, a perseguição aos judeus e a eliminação dessas comunidades. Vale lembrar também de que Hitler vai aprender muito do que ele conheceu com o próprio Mussolini, até um dos motivos pelo qual a gente vai ver que o fascismo precedeu o nazismo. Ok, como sempre, para a gente entender um momento histórico, a gente precisa voltar no tempo e tentar entender a raiz do assunto para compreender como é que acabou ficando assim. Terminada a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que a Alemanha está bem abalada. O Tratado de Versalhes, ele humilhou a Alemanha, ele fez com que a Alemanha fosse obrigada a pagar uma multa, uma indenização para as consideradas vencedoras da guerra, porque ela foi declarada como a culpada da guerra. A gente vai ter se instaurando na Alemanha uma república muito frágil, que é conhecida como República de Weimar. No caso, o nome da cidade onde foi criada a Constituição. Essa República de Weimar ela tem problemas que vão estourar bem mais além, mas a gente vai encontrar ali grupos de trabalhadores se organizando, a gente vai encontrar até uns grupos de orientação socialista, como liderados pela Rosa Luxemburgo. Aí, a gente vai ter um país que até dá uma melhorada em 1924, quando vem investimento estrangeiro dos Estados Unidos. Só que a gente vai ter em 1929 a crise da Bolsa de Nova York. Aí esses investimentos estrangeiros acabam sumindo, fazendo com que a Alemanha vá mergulhar numa depressão novamente. Em meio a todo esse cenário caótico, é que vai surgir uma figura que vai levar tudo isso em direção a um precipício, que é Adolf Hitler. Quem é o Hitler? Hitler, ele é um soldado, ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, que ainda trabalhava no exército como ilustrador, como pintor, no caso do Jornal do Exército. O Hitler ele vai acabar em 1919 conhecendo Anton Drexler. Com o Drexler ele vai acabar conhecendo e desenvolvendo esse discurso de superioridade da raça ariana. O que é o discurso de superioridade da raça ariana? Esse discurso ele diz que o alemão seria um descendente dos arianos, do povo ariano, como se ele fosse a raça pura europeia. Todas as raças que vieram depois seriam misturas, seriam raças inferiores. E por esse motivo, ele começa a desenvolver essa ideia de arianismo que rapidamente vai acabar ganhando muitos adeptos entre os alemães. A ideia de trabalhar com a noção de uma raça superior, eu quero que vocês compreendam como um afago no ego do alemão que está ferido desde a derrota da Primeira Guerra Mundial e a consequente quebra da sua economia. O que fecha todas no momento que estão vivendo é a capacidade de oratória do Hitler, que é uma das coisas que deixa o Drexler muito perplexo. O Hitler, ele realmente ele é um merda, mas ele tem uma capacidade de discurso muito boa, ele sabia encantar as multidões enquanto falava. E aí, tu junta essas ideias de exaltação do povo alemão por um grupo que tá com seu orgulho nacional ferido desde a Primeira Guerra Mundial e fecha todas. A gente vai ver que o Hitler rapidamente ele vai acabar ganhando espaço na política alemã.
justamente porque ele é o cara que aponta o dedo nas feridas do povo. Coisas que estavam sem mexer, coisas que estavam quietas desde o fim e desde o início do Tratado de Versalhes, que é justamente aquele mesmo tratado que colocou a Alemanha na situação que ela estava. Ok, à medida que Hitler ganha adeptos, ele vai acabar trocando o nome do partido e a partir daí surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, vulgo Partido Nazista. Cabe lembrar que nesse momento o Hitler ele ainda não é o chanceler da Alemanha, ele não está no controle da Alemanha. Apesar do seu grupo crescer muito, principalmente demonizando os judeus, o Hitler ele vai precisar ainda lutar muito para chegar até o poder. A ideia até dos judeus, vale a pena a gente pegar e deixar um espaço para discutir, qual é a moral do ódio contra o judeu. O ódio contra o judeu ele não deixa de apresentar um inimigo em comum para o povo alemão. Ele vai conseguir fazer com que grupos que até que sejam opostos acabem se unindo em função desse ódio com o judeu. A gente vai ver algumas coisas, né, interessantes aqui na política brasileira, até mesmo nas últimas eleições, quando a gente vai ter aquela ideia lá de vamos ir contra a petralhada, o cara vai fazer com que a gente vai ter grupos opostos que acabem se unindo em função de um inimigo em comum. O mesmo caso a gente vai ver aqui na Alemanha quando acaba apresentando o judeu como inimigo da nação. A desculpa vão ser as mais esfarrapadas possíveis. A gente vai ter desde que os judeus estão dominando a economia mundial, os judeus eles são antes de tudo judeus, eles não são alemães, os judeus fazem isso, os judeus fazem aquilo. Isso aí vai acabar permeando o imaginário popular. E aí, quando Hitler acha que ele já tem um bom número de adeptos, ele tenta dar um golpe. Esse golpe ele vai ser conhecido como Putsch de Munique, Putsch da cervejaria, lá, uma tentativa de golpe da cervejaria de Munique. Eles vão se reunir nessa cervejaria e da cervejaria eles vão rumar até a sede do governo da Baviera. O Hitler ele vai, através até um pouco da intimidação, fazer com que outras pessoas acabem entrando nessa tentativa de golpe dele, que não vai dar certo. Por isso, dessa tentativa de golpe, ele vai acabar sendo julgado, tanto ele quanto outros idealizadores do golpe. E esse é um ponto de virada na história do Adolf Hitler na política. Por quê? Quando ocorre o julgamento desse golpe, dessa tentativa de golpe, ele assume inteiramente a responsabilidade do golpe. Só que ele está em frente ao cenário nacional com esse julgamento. Ele tem uma cobertura nacional do julgamento, então ele faz com que isso seja utilizado ao favor dele. Na hora de se manifestar perante o júri, ele faz um show. Né? Ele pega e usa palavras lá como se ser culpado, se tentar resgatar o orgulho nacional do alemão é um crime, se tentar trazer a glória do Império Alemão de novo é um crime, então eu sou culpado. Ah, foi lindo. Né? Mães choraram, bebês bateram palma, todo mundo pegou e achou aquilo ali o máximo. E o Hitler ele vai ser sentenciado a 5 anos de prisão, só que ele vai para a prisão com toda a mordomia e também com um grande carinho da população alemã. Durante esse tempo na prisão, como eu disse, o cara estava com toda a mordomia, ele acaba escrevendo um livro, que é o conhecido como Mein Kampf. Ele tinha um nome comprido lá, era como é que é? A triste história do... não lembro mais, não sei o que pra imbecis, realmente é um nome bem escroto mesmo. Aí ele vira Mein Kampf, bonitinho, curtinho, né, minha luta. Esse Mein Kampf ele era dividido em duas partes, eram 2 fascículos, e aí no primeiro ele pegava e falava da biografia dele, né, um pouco viajada a biografia dele, e no segundo ele apresentava essas ideias dele de eugenia, né, de que o alemão deveria preservar a raça, essas ideias de superioridade da raça alemã, e denunciava já até um pouquinho dessa prática de extermínio que ele vai assumir muito tempo depois. Para vocês terem uma ideia, o livro vendeu mais de 250 mil cópias só no ano seguinte que ele foi lançado. Ele vai chegar a vender milhões de cópias no ano que Hitler ascende ao poder. Para vocês terem uma ideia de como o livro dele vai se tornar popular. O Mein Kampf, ele vai ser justamente muito importante para a política hitleriana por apresentar essas ideias dele. Obviamente, o cárcere termina um dia
E Adolf Hitler volta pra rua e tem que reconstruir o partido nazista. O partido está dissolvido, é prometido para as autoridades ali que ele continuaria na política, mas que ele ia continuar lutando através dos meios democráticos. E no mesmo ano a gente vai ver lá que em 1932, mesmo ano, caramba, em 1932, o Hitler vai disputar uma eleição para presidente com Paul von Hindenburg. Ele não ganha essa eleição, vai ficar em segundo lugar, mas a eleição de novo coloca Hitler no cenário mundial e inicia uma pressão para que Hindenburg coloque Hitler na posição de primeiro-ministro, chefe de Estado. Eles têm um negócio lá, tipo aqui, o presidente aqui no Brasil, ele assume a função de chefe de Estado e assume a função também de representante do Brasil, por assim dizer. Não lembro como é que é o nome da outra função. Mas então tem alguns países que gostam de dividir. Por exemplo, o carinha que vai pegar e representar o país internacionalmente é um. O carinha que vai decidir sobre sancionar leis, sobre impostos, sobre coisas do gênero, é outro, que é justamente o cara que fica no controle do executivo. Aqui as duas funções são assumidas pela mesma pessoa, que é o presidente. Mas essa pressão, ela é para que o Hindenburg coloque o Hitler como o chanceler da Alemanha, o cargo mais alto do executivo da Alemanha, e ele vai acabar cedendo a essa pressão. Por que ele cede? O Hindenburg ele não tinha base para governar, então ele não tinha apoios. Então ele não tinha apoio na política. E justamente para conseguir apoio na política é que ele vai pegar e trazer o Hitler para dentro do governo. E daí em diante é só ladeira abaixo. No ano seguinte a gente vai ter o Congresso pegando fogo, depois o Congresso dissolvido, e acho que você sabe o restante da história. Tá? É o começo do fim. No controle efetivo da Alemanha, o Hitler espalhou seus aliados em diversos pontos do governo, inicialmente tomando conta da polícia, principalmente, e a gente vai ter, à medida que o Hitler ganha essas posições estratégicas no governo, o início da perseguição aos judeus. No início é só vamos chamar de implicância, né, contra o judeu. Tá trabalhando a ideia na cabeça das pessoas. Com o passar do tempo, aí já começa a passar por uma fase mais agressiva. Os judeus começam a ser deslocados de suas casas e colocados em guetos. A palavra gueto, ela vem da Veneza, que era a área onde era destinada para os judeus, desde aquela época. Então são criados os guetos, ou são destinados os guetos, para alocar a população judia. Obviamente, essa população judia que era colocada para lá, ela vai ser colocada sem recurso algum. Simplesmente invadem tua casa e mandam tua família inteira para lá. Obviamente, teus bens, as coisas que tu tem de importante, de valor, vão acabar sendo passadas para o Estado nazista. Eles vão confiscar os bens. E a população alemã vê o Estado nazista fazendo isso aí e não dá bola. As desculpas vão ser as mais escrotas possíveis, né? Desde eles estão sendo colocados num lugar para que sejam tomadas medidas sanitárias, né? Para erradicar doenças, porque os judeus são sujos, até o limite do escroto, que é eu não quero nem saber, só tô feliz porque o judeu saiu da minha frente. Nos guetos, eles vão criar até estruturas para poder governar de maneira melhor os guetos. Eles permitem aos judeus que formem uma espécie de conselho judeu, que é o Janrat, né? Esse conselho judeu ele serve para fazer um intermédio entre os nazistas e os judeus. Obviamente, isso aí é uma estratégia para poder dominar melhor os judeus e para dar uma falsa ideia de que eles estão no controle, uma falsa ideia de domínio, enquanto eles estão lá dentro. Nos casos mais graves, assim, chegaram até a utilizar judeus infiltrados dentro dos próprios movimentos de resistência para dedar outros judeus. Ah, mas como é que o cara fazia isso? Gente, à medida que começa a Segunda Guerra Mundial, o cerco começa a ficar mais perigoso. Dentro dos guetos, cada vez mais são enviados menos suprimentos,
com a desculpa de que tem que guardar para os alemães, tem que guardar para os soldados em guerra. Em alguns momentos até é verdade isso aí, mas o fato é que os judeus estão acabando morrendo de fome dentro dos guetos e acabando fazendo com que eles tenham que adotar as medidas mais desesperadoras ali para conseguir sobreviver. Enquanto isso, os campos de concentração estão sendo construídos. E aí, depois de explorar bastante o gueto, começa a fase de transferência para o campo de concentração. Esse campo de concentração é longe da cidade. Um dos motivos pelo qual a população vai dizer: mas eu não sabia o que acontecia lá. A população judia é deslocada de trem até o local. Quando eu digo de trem, imaginem que é um vagão de carga onde era colocado lá que nem bicho. De maneira semelhante quando a gente vê os navios portugueses trazendo escravos africanos para o Brasil. E aí a galera é largada ali, muitos acabavam morrendo até no processo mesmo, só para chegar até lá. E no campo de concentração era utilizado a mão de obra escrava. Na verdade era separado em dois grandes grupos. O grupo que vai trabalhar como escravo e o grupo que vai para o extermínio. O grupo que vai para o extermínio ia para a câmara de gás, era morto, seus pertences, além de tudo, eram saqueados depois que eles morriam, corpos cremados. E a gente sabe de tudo isso aí através dos relatos que a gente tem, principalmente dos sobreviventes dessa época. Quando a Segunda Guerra Mundial vai chegar ao seu fim, os alemães eles vão correr muito para tentar pagar o máximo as provas do que eles fizeram dentro dos campos de concentração. Vão queimar documento, vão matar o maior número possível de testemunha, né, de judeus que sobraram para trás, até o absurdo de derrubar os prédios, né, vão pegar e colocar bombas dentro dos prédios. Mas os americanos estavam vindo numa grande velocidade de um lado, os soviéticos estavam vindo numa grande velocidade do outro lado, e a gente conseguiu ainda ter alguns desses campos, principalmente os que eram mais fábrica do que os que eram extermínios, que ficaram intactos até hoje, justamente porque eles não conseguiram derrubar. Obviamente, né, esses lugares foram preservados como patrimônio. A ideia de preservação é justamente não exaltar, mas fazer com que fique uma memória guardada desse momento tão trágico da história da humanidade. Então tá, povo. Era isso. Falou, valeu. Dúvidas ali embaixo.